Cerca de 14 anos atrás, eu estava na faculdade, trabalhando e estudando. Eu fiz péssimas escolhas de curso na época. Eu havia passado na federal em alguns deles, mas percebi que eu tinha maiores chances de uma carreira de sucesso se fizesse direito. Era isso que eu pensava na época. Eu deixei de fazer licenciatura em História em duas universidades federais que eu havia passado para poder cursar Direito numa universidade particular. Pois, nas duas universidades que prestei vestibular em Direito, eu não havia passado por pouco. Eu era jovem e tinha outra mentalidade do que eu tenho hoje. Eu já tinha contato com literatura brasileira e estrangeira, mas meus conhecimentos em filosofia eram poucos. Eu tinha em mente que prestaria o vestibular novamente no ano seguinte e tentaria transferência para a Universidade Federal para um curso de Direito. E assim eu fui lá e fiz. Porém, naquela época eu me coloquei em uma situação muito dolorosa. Literalmente, abdiquei de viver por 3 anos da minha vida. Minha rotina se resumia entre acordar às 5h30 da manhã e chegar em casa à 00h30. E recomeçar tudo de novo no dia seguinte. Nos finais de semana, eu tentava colocar as 14 matérias que resolvi fazer todas no segundo ano de faculdade para não ficar devendo no último ano. Eu simplesmente entrei em um modo off de tudo. Eu não saía, eu não praticava esportes, minha vida era dormir, estudar e raros momentos com a minha família. Porém, a filosofia me acendeu uma luz em minha alma. Eu simplesmente estava matando tempo na biblioteca da universidade quando peguei um livro aleatório e, folheando, me deparei com o Aforisma 341 de Nietzsche, intitulado O Maior dos Pesos, que dizia mais ou menos assim: e se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida como você está vivendo e já viveu, você terá que viver mais uma vez, por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela. Mas cada dor, e cada prazer, e cada suspiro e pensamento, e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão que lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. E assim também essa aranha, e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente, e você com ela, partícula de poeira. Você não se prostraria, rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você experimentou um instante imenso da qual lhe responderia: você é um Deus e jamais ouvi coisa tão divina? Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria talvez. A questão em tudo e em cada coisa. Você quer isso mais uma vez por incontáveis vezes? Pensaria sobre os seus atos com a maior dos pesos. Ou quando você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida para não desejar nada além dessa última e eterna confirmação e chancela. Isso foi maravilhoso para mim. Eu parei por um momento para observar a minha vida e percebi que eu estava estressado, ficando doente, sedentário e rancoroso. E para que objetivo? Por que eu entreguei a minha vida para uma coisa que as pessoas à minha volta levavam na maior brincadeira? Para quem eu queria provar algo com tudo aquilo? Foi aí que Nietzsche me abriu os olhos para um pensamento crítico que a cada obra que eu tinha contato parecia que tudo fazia muito sentido. Este foi o ponto de partida que resolvi buscar, outros pontos de vistas, por exemplo. E cada um parecia que eu absorvia algo novo, e eu dediquei um bom tempo a Sartre e ao existencialismo, por exemplo. Através de uns amigos de uma família japonesa eu tive contato com o budismo. E até que um dia eu achei uma frase de Epiteto. As pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Isso pareceu muito com o que Nietzsche disse, principalmente sobre a verdade. E assim, eu resolvi aprender mais e buscar mais sobre aquilo, pesquisar um pouco sobre Epiteto. Obviamente, diferente de Nietzsche e Sartre, por exemplo, o estoicismo parecia retirar tudo o que poderia atrapalhar a felicidade do homem e deixar apenas o essencial. Ele te deixava com um propósito definido. Ele ia mais além que o existencialismo e a filosofia de Nietzsche, por exemplo. Pois embora essas ideias se adequem perfeitamente àquilo que eu penso do mundo hoje, realmente não tem como linkar esses filósofos ao estoicismo. Mas o estoicismo ele te dá um chão. Embora Nietzsche desconstrua as bases para que você reconstrua algo novo, o estoicismo ele te dá as bases para você viver dentro dessas bases. O estoicismo não desconstrói o pensamento, ele constrói uma ideia de aceitação e propósito para a virtude e o auxílio comum. E por um momento em minha vida eu me dediquei com empenho em estudar esses filósofos estoicos. Quanto mais eu estudava eles, mais eu percebia um distanciamento da filosofia moderna e uma aproximação com o que hoje nós conhecemos como a religião nos dias atuais. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo.
sobre as lições que aprendi com o estoicismo e como eu apliquei isso à minha vida e mudei a minha forma de agir perante os problemas que penso ter. Hoje eu tenho uma vida um pouco mais tranquila e eu lido com os problemas de uma forma mais tranquila. Por isso, eu chamo você a essa reflexão. Se uma pessoa pudesse desenvolver a paz dentro de si, então o mundo inteiro poderia estar em guerra que ela ainda poderia pensar bem, trabalhar bem e estar bem, não importando quem ela fosse ou o que estivesse passando. Essa é uma ideia do estoicismo. A mesma coisa está disponível para você dentro de sua alma. Marco Aurélio gostaria de lembrar que existe paz para a qual você pode se refugiar quando quiser. Basta abster-se de tentar controlar aquilo que está externo a você, o que não pode controlar. Pois a paz está naquilo que você pode controlar, no que está em sua mente, na sua forma de perceber o mundo. Se aspiramos o poder, este tipo é o que aspiramos. Se quisermos liderar, comece a liderar a si mesmo primeiro. Ao amanhecer, quando você tiver dificuldade para sair da cama, diga para sua alma: tenho que trabalhar como um ser humano. Do que tenho que reclamar se vou fazer aquilo que nasci para fazer? As coisas que eu fui trazida a este mundo para fazer. Ou foi para me aconchegar debaixo dos cobertores e me manter aquecido que fui criado? Mas é aqui o mais legal. Eu sei que esses pensamentos podem surgir em sua mente. Então, diante deles você sucumbir à preguiça. Será que você nasceu para se sentir bem? Para o mimo? Em vez de fazer as coisas que precisa fazer e experimentá-las? Você vê as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas, as abelhas realizando as suas tarefas individuais, colocando o mundo em ordem da melhor maneira possível, e não está disposto a fazer o seu trabalho como ser humano. Por que você não corre para fazer o que a sua natureza exige? Mas temos que dormir algum dia, concordamos, mas a natureza estabeleceu um limite para isso, assim como fez para você comer e beber, e você ultrapassou os limites. Você já teve mais do que o suficiente disso, mas não de trabalhar. Pronto, você ainda está abaixo de sua cota. Você não se ama o suficiente ou também amaria sua natureza, o que ela exige de você. Pessoas que amam o que fazem se desgastam fazendo isso. Elas até se esquecem de lavar ou de comer às vezes. Você tem menos respeito pela sua própria natureza do que um gravador pela gravura ou um dançarino pela dança? Quando então realmente possuídos pelo que fazem, preferem parar de comer e dormir do que desistir de praticar suas artes? Ajudar os outros é menos valioso para você e não vale o seu esforço em todos os sentidos? Pense comigo. As cartas estavam contra Epiteto há 2000 anos. Em Herápolis, ele nasceu na escravidão. Nem mesmo recebeu um nome. Epictetus significa apenas adquirido, ou o comprado. Ele foi torturado, os frutos de seu trabalho foram roubados, seu corpo foi abusado como um cavalo montado no chão e depois abatido. Mais tarde, ele foi exilado injustamente. Ele passou por adversidades e dificuldades inimagináveis, mas triunfou porque Epiteto não via sua vida como uma série de horrores e tragédias, mas como um conjunto de oportunidades infinitas. Um pódio e uma prisão são cada um lugar, disse ele. Um alto e outro baixo, mas em qualquer lugar sua liberdade de escolha pode ser mantida se desejar. Todo evento tem duas alças, uma pela qual você pode ser transportado e outra pela qual você não pode. Epiteto optou por se concentrar no que estava sob seu controle, suas opiniões, seus valores, seus desejos, seu senso de identidade, e ignorar o resto. Olhando ao redor para os homens e mulheres poderosos da corte de Nero onde trabalhava, Epiteto começou a perceber que, embora fossem escravos, era mais livre do que muitos deles. Eles foram escravizados pelo poder e a ambição, ao prazer e à atenção. A sua mente vagavam e eles distraíam-se facilmente, eram feridos por ofensas menores, consumidos por rancores mesquinhos. Eles viveram vidas ruins. Assim, ele se educou com o grande professor estoico Musônio Rufo e acabou conquistando a sua liberdade. Ele próprio se tornou professor dos alunos mais brilhantes de Roma, incluindo o futuro imperador Adriano. Suas ideias chegaram até Marco Aurélio e de repente um homem que tinha tão pouco poder estava influenciando para melhor as pessoas mais poderosas do mundo na época de Roma. O que aprendemos com Epiteto não é apenas a pura resistência e resiliência, mas a capacidade de encontrar e construir uma vida boa em qualquer lugar em todos os momentos. As circunstâncias não fazem o homem, disse Epiteto. Apenas revelam a si mesmo. Os estoicos diziam que somos atores de uma peça.
Tudo o que um ator pode fazer é desempenhar bem o seu papel e aprender a deixando o resto de lado. É assim que devemos ver a vida. Não controlamos onde nascemos, nem quem somos, nem quem são nossos pais, nem como as outras pessoas nos tratam. Nós apenas controlamos o que fazemos com o material que recebemos. Sim, muito disso está fora do nosso controle, mas temos muito mais arbítrio do que algumas pessoas pensam. Podemos, através da determinação e da habilidade, aprender como moldar o nosso próprio destino, controlá-lo. Será? Não. Nós não podemos controlar o nosso destino, mas nós podemos moldá-lo, realizando um desempenho esplêndido de uma função atual, seja ela qual for. Nem sempre a vida se apresenta de forma reta, retilínea para a gente. Às vezes, a vida apresenta curvas e encruzilhadas que nós fizemos escolhas, e a cada escolha nós vamos para caminhos diferentes. Aprender a lidar e aceitar esses caminhos e esses desvios da vida é o que nos faz uma pessoa forte. Estávamos no século I d.C. Lúcio Ânio Sêneca lutava para trabalhar. O problema era o barulho ensurdecedor e chocante que vinha das ruas de baixo. Os atletas se exercitavam no ginásio abaixo do seu conjunto de salas, largando pesos pesados. O massagista controlava as costas de velhos gordos pela entrada dos prédios. O batedor de carteira estava sendo preso e fazendo cena. As carruagens que passavam rugiam pelas ruas de pedra enquanto os carpinteiros martelavam suas lojas e vendedores gritavam seus produtos. As crianças riam e brincavam. Os cães latiam, e mais do que o barulho do lado de fora de sua janela, havia um simples fato de a vida de Sêneca que estava indo de mal a pior devido ao incidente político que o havia causado a sua expulsão de Roma. Isso ameaçou as suas finanças. Ele estava envelhecendo e podia sentir isso. Ele havia se afastado da política por seus inimigos e agora, em desacordo com Nero, poderia facilmente, por capricho do imperador, perder a sua cabeça. Não era um ambiente ideal para um homem realizar coisas, ou qualquer coisa. O barulho e as distrações do império foram suficientes para fazê-lo odiar a sua própria capacidade auditiva, disse Sêneca a um amigo. No entanto, por uma boa razão, essa cena tem atormentado admiradores durante séculos. Como que um homem assediado pela adversidade e pela dificuldade não apenas não enlouquece, mas realmente encontra serenidade para pensar com clareza e escrever ensaios perfeitamente elaborados que alcançaria séculos após a sua morte? Milhões e milhões abordam verdades que poucos acessaram. Eu endureci meus nervos contra este tipo de coisa, explicou Sêneca ao seu amigo Lucílio sobre o barulho. Eu forço a minha mente a se concentrar e evito de se desviar para as coisas fora dela. Tudo ao ar livre pode ser uma confusão, mas, desde que não haja perturbação interior, conseguimos manter a serenidade e o foco nas coisas importantes. Não é isso que todos nós desejamos? Ser capaz de desligar o que está ao seu redor, para acessar todas as suas capacidades a qualquer hora e qualquer lugar, apesar de todas as dificuldades? Quão maravilhoso isso seria! Se uma pessoa pudesse desenvolver a paz dentro de si, então o mundo inteiro poderia estar em guerra, e ela ainda assim poderia pensar bem, trabalhar bem e ficar bem. Você pode ter certeza de que está em paz consigo mesmo, escreveu Sêneca. Quando nenhum ruído chega até você, quando nenhuma palavra tira de si mesmo, seja uma lisonja ou uma ameaça, ou apenas um som vazio zumbindo ao seu redor com sons sem sentidos. Neste estado, nada poderia tocá-los, nem mesmo o imperador perturbado. Nenhuma emoção poderia perturbá-los, nenhuma ameaça poderia interrompê-los. Cada batida do momento presente seria deles para viver. Eles teriam alcançado aquele lugar mágico, aquela palavra mágica de quietude e serenidade. Outro grande homem estoico enterrou seus filhos. Ele viu pragas, inundações e guerras. Ele foi traído por aqueles mais próximos a ele. Ele estava cercado pelos corruptos, pelos ineptos e pelos infinitamente ambiciosos. Embora os críticos estejam errados em chamar Marco Aurélio de deprimente ou negativo, ele estava inquestionavelmente com dor, cansaço e frustrado. Era um homem que compreensivelmente se encontrava como todos nós, cansado da vida e do fado que era administrar o vasto Império Romano. No entanto, apesar do papel que o suicídio desempenhou na história do estoicismo e da política em Roma, e do lugar mais aceite que teve da história romana, Marco Aurélio não escolheu este caminho. Ele não culpou ninguém. Ele não ressentiu da mão que recebeu das cartas dolorosas que teve que jogar, das cartas do destino. Ele seguiu em frente. Ele encontrou descanso nas atividades físicas e no trabalho. Ele tentou, como falamos recentemente, focar na beleza em meio à feiura da vida. Ele teve coragem de pedir ajuda, como também já conversamos.
Ele foi capaz de aceitar seu pesado mundo de obrigações com Roma, como algo que o destino traçou para ele, seu dever como imperador. Marco Aurélio não apenas levantava da cama todas as manhãs, mas também se esforçava para fazê-lo cedo. Nas páginas de suas meditações, ele lembrou dos motivos pelos quais estava aqui neste planeta, e o que a sua natureza exigia dele, e qual era o seu dever. Ele continuou e encontrou alívio e propósito através das alegrias nisso. Não importa quem você é ou o que está passando, a mesma coisa está disponível para você dentro da sua alma. Marco Aurélio gostaria de lembrá-lo de que existe paz para a qual você pode se retirar quando quiser. Está tudo bem que você esteja cansado. É compreensível e perfeitamente aceitável. Basta usar os recursos disponíveis para você. Acima de tudo, fique por aqui. Marco Aurélio deve ter se perguntado o que fez para merecer tudo isso. Primeiro, ele perdeu o pai aos 3 anos de idade. Então, ele foi afastado de seu primeiro amor, a filosofia, e empurrado para a política. Quando finalmente se tornou imperador, décadas de paz explodiram em 19 anos de guerra fronteiriças e conflitos civis. Houve uma peste, houve inundações, ele teve problemas de saúde paralisantes. Em algum momento, ao enterrar os seus filhos, ao chorar pelo incessante número de doenças e pestilência, ele deve ter pensado: não dei o suficiente. Quando isso vai acabar? Que novos horrores os aguardam? E ainda assim, de alguma forma ele nunca conseguiu se entregar ao desespero. Ele continuou afastando o ressentimento, a amargura e o medo ou o desamparo. Há momentos sombrios em suas meditações, com certeza, mas principalmente o que você vê nessas páginas são pequenas frases sobre como a vida ainda tem sentido, sobre como ele pode encontrar o bem no mundo, como ele deve continuar cumprindo o seu dever. Apenas 10% do livro é dedicado a coisas pelas quais ele é grato, portanto, não deixe ninguém lhe dizer que o estoicismo é uma filosofia severa e pessimista. Não deixe ninguém lhe dizer que esta é uma filosofia de resignação. Pelo contrário, é um sistema de crença profundamente otimista e resiliente. Não se trata de desistir. Trata-se de não desistir, de não ceder, de não deixar que o destino ou o infortúnio te quebre, de amar a vida e apesar de tudo o que aconteça. Marco Aurélio nunca desistiu. Ele nunca levou nada para o lado pessoal. Ele nunca deixou de ser bom e você também não. Marco Aurélio foi um verdadeiro imperador filósofo, mas não foi o primeiro nem o último entre os estoicos. Otaviano estudou com Atenodoro, Adriano teve aulas com Epiteto e Antonino era uma espécie de administrador natural. Mas, na verdade, todos os estoicos eram da mesmo molde. Cleontes era um trabalhador manual, mas se comportava como se o seu trabalho importasse, como se ele importava. Um homem no comando de si mesmo não desejava o poder que César buscava de forma tão destrutiva. Epiteto era escravo, mas sabia que era mais livre do que a maioria dos homens da corte de Nero. Como dizia o professor de Epiteto Musônio Rufo, acredito que um bom rei é, desde o início e por necessidade, um filósofo, e o filósofo é, desde o início, uma pessoa capaz de reinar. Para os estoicos, não importava o que se fazia para viver. Importava como eles faziam isso. Sim, claro, havia cargos de imperador, mas muito mais importante do que ser uma pessoa do império, de conquistar o maior império, era aquele que Sêneca estabeleceu como comando de si mesmo. Se quisermos aspirar ao poder, este é o tipo de que aspiramos. Se quisermos liderar, comece por liderar a nós mesmos. Se quisermos elogios e privilégios, procuremos merecê-los em vez de cobiçar aqueles que os têm. E, a propósito, alguns dos nomes na mensagem de hoje, Atenodoro, Cleontes e Musônio Rufo, talvez não sejam tão familiares para você quanto Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto, os chamados Três Grandes, mas eles, na verdade, são exemplos igualmente fascinantes, em alguns casos melhores do que o estoicismo deveria ou poderia ser. Ficamos por aqui, um forte abraço, até a próxima.